Nós estamos aqui no Clube Juventus, na Moca, em São Paulo, para acompanhar as filmagens de O Roubo da Taça, novo filme do Caíto Ortiz. Vamos lá? Baseado em fatos reais, o longa retrata o roubo da Jules Rimet, taça que o Brasil ganhou após vencer pela terceira vez a Copa do Mundo de Futebol. O Peralta, ele teve uma ideia maravilhosa que era simplesmente roubar a taça da Jules Rimet, né? Ele era, na época, um representante do Atlético Mineiro dentro da CBF e resolveu que roubar a réplica folhada a ouro ia ser uma coisa tranquila, né? Só que ele acaba roubando a verdadeira, porque alguém genialmente teve a ideia de trocar as taças e tal. Então, a partir daí, se fez um roteiro, não exatamente um documentário, o roteiro tem alterações, né? É uma livre adaptação, porque a gente fundiu alguns personagens, botamos dois caras em um só, mas o grosso da história é absoluta realidade. Ainda que muito louca, é a realidade. O personagem é o Borracha e esse parceiro é um cúmplice parceiro que se mete numa enrascada também, é um ex-policial que agora está envolvido com um crime nada organizado neste caso. E aí ele se mete justamente pela lábia do Paulo Tiffenthaler, que é o nosso Peralta, ele entra nessa grande roubada que é o roubo da taça Jules Rimet. Thaís Araújo interpreta a namorada do protagonista nessa comédia que conta com diversas participações. Milen Cortaz é o investigador responsável pelo caso. Calha do delegado estar de férias e no dia que ele vai assumir o mês da delegacia, ele recebe um telefonema e descobre que a Jules Rimet foi e ele fica putíssimo porque é final de ano, ele achou que ele ia tirar as férias dele e passar com a família. Só que ele vai resolver toda essa intriga toda sobre o roubo da taça. É um personagem triste, mas um personagem cômico, com uma condição muito linda do Caíto, que está me ensinando bastante a ter um olhar de comédia, assim, uma comédia mais fina, mais requintada. Eu estou super me divertindo. Bom, eu estou aqui com o presidente da CBF, certo? Tá vendo? Certo, é um perigo. É um personagem de alto risco, né? Você ser presidente da CBF hoje, mas sou o presidente, é o senhor presidente. Escuta aqui, rapaz. A CBF é uma instituição séria. Isso é uma verdadeira atrapalhada, né? Parece os trapalhões essa história. Terem roubado a taça ia ser um roubo sério. O que esculhambou tudo foi que a original estava exposta e a réplica dentro do cofre, né? Isso é inexplicável, né? Produzido pela Pródigo Filmes, o longa O Roubo da Taça é um filme de época que foi rodado em São Paulo, em Santos e no Rio de Janeiro, cidade onde a história se passa. É um filme que originalmente foi concebido com um tamanho muito maior do que o que a gente está fazendo ele, mas eu diria que é um filme de médio orçamento. A gente trouxe o filme para São Paulo, abriu mão de muita coisa no Rio, filmou no Rio para fazer establishing e coisas que realmente imprimiam, né, traziam a audiência para dentro do filme, acreditando que ela está no Rio de Janeiro. Filmamos em Santos muitas coisas para ser Rio, fizemos muitas internas e o nosso principal investimento foi em elenco. A gente está filmando com uma mira, que é da Arri, né, da linha da Alexa. Está sendo muito bacana, uma câmera versátil que vai para o Steady, que é um instrumento que a gente está usando bastante, bem rapidamente. A gente conseguiu fazer muitos planos sequência, planos longos, com uma movimentação em cima, em volta do personagem, que é um personagem bem ativo, né? Então, deslocando com ele, girando, olhando para ele e olhando para a cena de maneira bem fluida. E foi isso. A gente está fazendo um filme de época, Rio de Janeiro, né? Estamos em 83, quer dizer, ecos do final dos anos 70, né? Aqui originalmente era uma sala de reunião do clube e era aqui que a gente precisava fazer acontecer o roubo. Então a gente trouxe a estante, a gente construiu essa estante aqui. Ali, vocês já não estão vendo a taça, ela já foi roubada. Porque eles chegam aqui, o vidro aqui, ele entende que é blindado. Opa, esse vidro é blindado. Mas na hora que ele olha para isso daqui, um dos nossos personagens, ele com uma chavezinha qualquer, ele soltou a baguete e o vidro caiu. Isso aconteceu. Após vencer 3 Copas, o Brasil teve o direito de ficar definitivamente com esse troféu, que infelizmente foi roubado e derretido. É fato que o Brasil, quando ganhou em 70, ficou com posse definitiva da taça. É fato que o cara que roubou,
acreditava que estava roubando a réplica. É fato que o cara que comprou era um grande inimigo do Brasil. É fato isso. É fato de que os caras todos foram presos e que ninguém sabe exatamente aonde foi parar a taça, porque todo mundo acredita que essa taça foi derretida, mas ninguém sabe quem derreteu. E é fato que esse cara tá fazendo um filme e tem que ir embora pro set. É isso. Valeu.